Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um Papo de Pro. Hoje vou conversar com vocês sobre reunião de pais. Mas a gente não fala mais reunião de pais, né? Não sei se na escola que vocês trabalham, na escola dos filhos, filhas de vocês, se utiliza ainda esse termo, mas a gente tá trocando, até porque não faz muito sentido a gente chamar de reunião de pais, sendo que a grande maioria que vai não são de pais. E também, às vezes, nem as mães vão. Vai vó, vô, tios, irmãos mais velhos. Então, hoje a gente tem uma diversidade de parentes, né, que comparecem às reuniões nas escolas. Então, hoje a gente fala reunião com famílias, reunião de famílias ou simplesmente reunião, né? Esse é um tema bem legal, eu acho, de abordar. Eu recebi tanto mensagem de professores falando, nossa, como bolar uma boa reunião para as famílias, quanto de famílias, né? O que você acha das reuniões de pais, né? Que as pessoas usam. Você acha que é legal, é necessária? A gente vê muitas reclamações das famílias, porque quando vem lá, dia tal, reserve na sua agenda, reunião para as famílias. A gente vai falar, ai meu Deus do céu, né? Falando aqui como mãe, eu sei, a gente vai falar, ai meu Deus, lá vem mais uma reunião, o que será? Será que vai ser blá blá blá? O que vai falar, né? Ai meu Deus, é bem no meu horário de trabalho. Então esse é um tema bem legal de se abordar, né? A gente sabe que é dever da família estar presente nesses momentos de reunião com a escola. Principalmente porque é o momento de criação de vínculo entre família e escola. Tem as reuniões de conselho, tem os momentos de reunião individual que se marca horário para isso, mas as reuniões, aquelas reuniões que já estão em calendário, elas são muito importantes. Primeiro porque você vai conhecer o professor vai conhecer a família, você vai poder ter um contato mais direto. Muitas vezes a gente passa o ano inteiro sem saber quem é o rosto do pai, da mãe, de algum responsável por alguma criança. E isso eu acho que é muito ruim, muito ruim. Eu acho que isso, ele não é que ele atrapalha, mas se a gente conhece a família, ajuda muito mais durante o ano no nosso processo de planejamento, tudo mais. Eu acho que é muito bacana conhecer a família, né? Eu acho que criar vínculo com as famílias é muito importante, porque cada vez mais as famílias estão se distanciando da escola, né? Então a gente vê que às vezes criam-se barreiras entre família e escola, a família não confia na escola, a família reclama com a escola, a família não busca diálogo com a escola, a gente encontra muito disso. E eu acho que ter esse vínculo positivo com a família é muito, muito, muito bom para a escola, para a turma, para o professor, né? Eu tive um exemplo disso no ano passado, ano de 2019, onde eu tive um vínculo muito legal com as famílias e isso ajudou muito na minha prática durante o ano. Então, eu acho que vale a pena investir nisso. Agora vamos falar diretamente das reuniões. As reuniões, elas são importantes, elas são necessárias e elas são previstas em calendário, ou seja, elas têm que acontecer, né? As reuniões, elas podem ter diversos temas, né? Então, existem as reuniões para início de ano, para conhecer, para falar um pouco sobre o ano. Existem as reuniões de relatório, que é para entrega de relatório. Existem reuniões mais formativas, onde elas podem não ter um cunho tão professor-família, pode ter um formador para conversar com a família. Então eu acho bacana a escola variar essa forma de reunião, para não ficar maçante, não ficar mais do mesmo, né? E aí os pais acabam não comparecendo mais, porque sabem já o que vai acontecer, então eu acho que é bom dar essa variada, né? Eu acho que a gente tem que também pensar em reuniões práticas e objetivas. Pensa a gente, agora falando para professores, para escola, né? Pensa a gente enquanto família. O que a gente quer quando a gente chega na escola? A gente quer aquela cerimônia toda, aquele blá 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 todo, horas e horas de fala? Não. Se eu não tô indo para uma reunião formativa, onde está escrito lá, hoje teremos uma reunião formativa com um assunto tal, abordado pelo profissional tal, vamos ter uma roda de conversa sobre isso e isso. Então a gente já sabe que está indo para aquela reunião para uma roda de conversa de um assunto específico. Caso contrário, uma reunião de início de ano, que é muito importante, a reunião de entrega de relatórios, reunião de finalização de ano, eu acho que a gente precisa ser muito prático e objetivo para pensar essas reuniões, porque as famílias, hoje a gente está muito apressado. Existem famílias que já chegam na reunião falando que horas que acaba, que eu tenho que voltar pro meu trabalho, que eu tenho que ir embora, que eu tenho que pegar meu mais velho, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Então a gente já começa a reunião
nervoso, nervosa, porque já tem que terminar, porque as famílias já começam a ficar meio agitadas. Você dá uma pausa, alguém já levanta e fala, oi, professora, posso ir embora? Tá liberado? Então eu acho que assim, a gente tem que entrar um pouco no ritmo da família, mas também puxar essa família para entender essa importância, né? Então a gente sabe que a escola, ela dá o atestado para a família que esteve em reunião, é dever da família estar presente em pelo menos uma reunião do seu filho, da sua filha, né? E eu acho que tem que ser feito um esforço para isso. Então, assim, pensar em reuniões práticas. A gente sabe que tem muitos avisos burocráticos e administrativos para serem dados nessas reuniões. Então, às vezes, vale muito mais fazer um comunicado e passar esse comunicado, né? Entregar um comunicado para cada família ter esse comunicado burocrático, ou então escrever na lousa essas partes mais burocráticas, porque daí a família já vai olhando, quem quiser tirar foto, quem quiser anota. Então ter essa forma de passar as coisas mais burocráticas mais rápido, né? A gente sabe que tem muitos avisos, só que a gente fica falando, não esquecer de ver a agenda, de anotar isso, horário de entrada, horário de saída, conselho, essas coisas mais burocráticas, a gente acaba esquecendo, a família não vai absorver isso. Então é muito mais prático você entregar isso pronto para a família poder consultar, colocar isso na agenda, essas coisas mais burocráticas e administrativas, colar na agenda, então algum lugar onde a família vai ter esse acesso, ou então escrever na lousa, num grupo de Facebook, onde vocês conversem com as famílias. Então, otimizar essa parte mais burocrática e administrativa. A parte pedagógica, eu acho que ela tem que ser... como é que eu posso dizer? Ela não pode ser informal, mas ela também não pode ser extremamente formal, sabe? Eu acho que justamente quando a gente quer criar um vínculo com a família, a gente não pode, sabe, se portar como se nós estivéssemos falando com robôs, sabe? A gente tá falando com família, a gente quer conversar, a gente quer criar vínculo, a gente quer conhecer. Então, a gente pode planejar dinâmicas rápidas. A gente sabe que não é todo mundo que gosta de participar. Às vezes as pessoas até se recusam a participar, acabam participando e acabam gostando, mas a gente sabe que quando fala, a gente vai fazer uma dinâmica, todo mundo vai falar, ai meu Deus, lá vem. A gente mesmo. Vamos ter uma dinâmica. Ai meu Deus. Mas assim, dinâmicas simples, dinâmicas rápidas. Às vezes a gente não precisa pensar em grandes ideias. É só realmente uma dinâmica para quebrar um gelo, para conhecer, para que cada um se apresente, para que cada um fale alguma coisa, dinâmicas rápidas. E o conteúdo ser passado de uma maneira gostosa, sabe? Uma conversa mesmo, um bate-papo mesmo. Então, sentar junto com as famílias, perguntar, deixar que eles falem, mas também manter um pouco do controle, porque senão a gente fica naquele bate-papo, porque às vezes você tá falando de um assunto tão bacana, você tá contando um pouco da sua trajetória, você tá falando um pouco das suas intenções, né, ou você tá falando um pouco da turma no geral, aí aquela família levanta e fala, professor, deixa eu perguntar, meu filho come? Então, assim, tem muito disso, né? Então, tentar manter o controle um pouco da fala, mas também permitir que as famílias participem, às vezes com perguntas e questionários ou questões direcionadas, né, para as famílias, mas sempre trazer realmente, assim, eu falo do fundo do coração, sabe? Falar com a família como que você gostaria que falassem do filho de vocês, sabe? Então, falar numa boa, conversar, sem ficar se preocupando, óbvio, a gente não vai falar, e aí, mano, beleza? O seu filho, aquele cara lá, aquele malcriado, não é assim. Mas conversar numa boa, né? Jogar um papo ali gostoso e ter uma pauta. Vai lembrando daquilo que você precisa falar e tenta anotar os tópicos pra você não esquecer, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Eu acho que também é muito importante pedir a opinião das crianças. Eu sempre gosto de falar, olha, a gente vai ter uma reunião com as famílias, onde a gente vai entregar os relatórios, ou a gente vai falar sobre vocês durante o semestre. Vocês gostariam que a gente abordasse algum tema? Vocês gostariam que não fosse esquecido alguma coisa? E às vezes as crianças falam algumas coisas, a gente anota e passa também. Se possível, as crianças participarem. Eu sei que às vezes a reunião não é com as crianças, mas tem escola que é com criança, que é no caso da minha. Então, às vezes, a criança participar desse momento, a criança e não assim, preparar grandes coisas, uma apresentação no dia da reunião. Não! Você vai falar do projeto, você vai falar do relatório, coloca o caderno ali da criança em cima da mesa e cada criança vai falar pra sua família o que fez, como é que fez. Às vezes a gente não precisa falar muita coisa, a criança vai contar como é que foi. Então também colocar ela pra participar. E eu acho que, por fim, assim, mas não menos importante, é você tentar separar um tempo
livre, digamos assim. Então, passa os assuntos, passa o que tem que ser falado, faz a dinâmica, e fala, agora eu tenho meia horinha, vocês estão liberados, quem quiser conversar comigo, coisas rápidas, pode conversar comigo, porque sempre vai ter uma mãe, um pai ou outro que quer falar alguma coisa particular da criança, né, que às vezes não tem tempo de marcar uma reunião, porque isso também é muito importante. O professor, ele tem um tempo onde ele pode marcar reuniões individuais para atendimento das famílias. Então, mas às vezes as famílias não podem, né, no meio do dia e em reuniões assim. Essas reuniões mais formativas de calendário, tudo bem, a gente se organiza e tal. Mas olha, preciso conversar com você quinta-feira às 3 horas. Tipo, a gente sabe que não são todas as famílias que podem. Então, ter um tempinho reservado nessa reunião pra que você possa pelo menos falar um oi, ai, meu filho come, aí você fala então, ai, meu filho isso, e aí você consegue pelo menos ter um contato mais direto com algumas famílias, tá? Então eu acho que é importante. A gente sabe que nem sempre isso é possível, a gente sabe que às vezes escolas têm um formato de reunião padrão e o professor apenas é um mero objeto ali, mas eu acho isso muito errado. E se você tem essa possibilidade de montar a sua própria reunião, né, de ter esse momento, esse espaço, procure, então, ter o controle da reunião, mas dar voz às famílias, estar junto, falar ali junto, estar na roda junto com as famílias, participação das crianças, um tempo individual para quem precisar conversar com você e ser objetivo, deixar as partes burocráticas para avisos, em algum lugar que a gente sempre vai ter o contato, a família sempre vai ter o contato. Deixar para a reunião realmente o que é importante, né? Então eu acho que a gente consegue levar bem. Eu procuro pensar assim as minhas reuniões, eu gosto de fazer algumas dinâmicas bem rápidas em roda, às vezes um vídeo, uma música, ou até uma atividade que as crianças fizeram, apresentar ou pedir que os pais, que as famílias, que as mães façam a mesma atividade que as crianças fizeram, ou então pedir que as famílias façam uma atividade que vai fazer parte de alguma atividade que você vai fazer com as crianças, não sei, envolver, ter criatividade para envolver a família. E eu acho que você criando esse vínculo, as famílias acabam sendo muito mais parceiras de você, professor, e da escola. Eu acho que isso faz com que o nosso trabalho flua assim muito melhor. Tá bom? Então é isso, essas são as minhas dicas para uma boa reunião. Se você tem dicas de reunião aí, de dinâmicas, de organização, logística de reunião, deixa aqui no comentário, nos comentários pra gente trocar essas experiências, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!